Todos acharam? Juízes capítulo 16, no versículo 15. Você que tem a Bíblia, a palavra de Deus, coloca a mão direita na Bíblia. Você que não tem, coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Ó Espírito Santo, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fala conosco através da palavra, Senhor. Tudo que nós temos é a palavra do Senhor. Que tudo que venha a ser falado seja revelado e venha de Ti, Senhor. Usa os nossos lábios, unja no Senhor, para de encontrar a necessidade das ovelhas e do povo do Senhor. Nós entregamos a direção, nós entregamos a revelação, tudo em Tuas mãos. Fala conosco, ó Espírito Santo, para a honra e glória do nome do Senhor. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém? Nessa palavra que nós vamos ler agora fala de um homem chamado Sansão. A história de Sansão é maravilhosa, é um exemplo que nós devemos tomar para nós e refletir sobre a nossa vida. Amém? Nessa palavra que nós vamos ler fala que Sansão foi uma criança, foi um homem que foi consagrado com um voto de nazireu a Deus. Esse voto de nazireu não podia... Quem fazia esse voto? Não podia cortar o cabelo, não podia beber nada da videira, vinho, amém? Nada alcoólico, e não podia comer carne que era imunda aos olhos da lei de Moisés, lei mosaica, amém? Carne imunda, com que falava a lei de Moisés. Sansão foi consagrado a Deus. A palavra fala que Sansão tinha uma força sobrenatural. Uma força que não vinha do homem. Amém? Muitas vezes, como a Bíblia fala que... A Bíblia fala na história de Sansão que um leão veio para cima de Sansão e ele rasgou e matou o leão com a própria mão. Você imaginou a força daquele homem? Ele não tinha uma arma de fogo na mão. Ele não tinha uma espada, ele não tinha nada que pudesse usar para defendê-lo do leão. Mas quando o leão veio para cima dele, ele matou o leão com as próprias mãos. Por quê? Porque a Bíblia fala que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, se apossou de Sansão. Ele matou e rasgou o leão com as mãos. Ele matou o leão com a própria mão. Você imaginou a força daquele homem? Porque a força de Sansão não vinha do homem. A força de Sansão vinha de Deus. Porque ele era uma pessoa consagrada. Ele era uma pessoa de Deus. Você é uma pessoa de Deus. Você é uma pessoa consagrada a Deus. Então todos os dias temos que reconhecer que a nossa força, a nossa proteção, a nossa vitória vem da mão de Deus, não vem do homem. Amém? A força de Sansão é uma força sobrenatural. Diga glória a Deus. A palavra fala que o Espírito do Senhor se apossava de Sansão. E ninguém podia com ele. Ninguém podia com ele. A força dele era uma força sobrenatural. Diga glória a Deus. Uma força que vinha dos céus. Porque Deus é que dá força para ele. Deus é que dá força para cada um de nós. A nossa força vem do Senhor. A nossa força vem de Deus. Diga glória a Deus. Em outra história fala também que Sansão ele guerreou e lutou contra os filisteus. A palavra fala que Gideão pegou uma mulher da terra dos filisteus. E ele perguntou e pediu para aquele povo decifrar um enigma, uma história. E a mulher de Sansão, todos os dias estava no ouvido dele perguntando para falar para ela qual era o enigma para falar para os filisteus. E ele falou para ela. E a mulher dele falou para os filisteus. E ele chegaram para Sansão e decifrou o enigma que ele falou. A palavra fala que Sansão ele desceu na terra de um povo ao lado e matou 30 homens, tirou deles as vestes e deu para os filisteus. Amém?
Sansão tinha uma força sobrenatural. Diga glória a Deus. Sansão voltou para da casa dos pais dele. Depois de um tempo voltou novamente e procurar sua esposa na terra dos filisteus. Chegando lá, a palavra fala que o pai da esposa dele deu a mulher dele para outro homem. Quando Sansão ouviu isso, ele ficou irado, ele ficou nervoso. Pegou 300 raposas, amarrou na outra e jogou na seara, na plantação dos filisteus. A palavra fala que queimou tudo, perdeu tudo. Amém? Os filisteus perderam toda a lavoura, o que acolheu, o que tinha colhido. Perguntaram assim: quem fez isso? Foi Sansão. Mas por que fez isso? Por que fez isso? Porque o pai da esposa dele deu a mulher dele para o amigo dele. Foram até ao sogro dele e mataram queimados ele e a esposa dele. Sansão ficou sabendo disso, que ele fez? Se vingou dos filisteus. A palavra fala que Sansão pegou uma queixada de jumenta ainda fresca e matou cerca de 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Você imaginou isso ou não? Ele matou 1000 homens. Será que 1000 homens é pouco ou não? 1000 homens. 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele pegou a queixada de jumento que estava seco, que o jumento tinha morrido. A queixada dele estava lá. Ele pegou a queixada do jumento na mão e começou a bater. Cada queixada que ele dava, ameaçava, era uma pessoa que morreu mais. É uma pancada só e matava várias pessoas. Você imaginou a força de Gideão, de Sansão? Você imaginou a força que ele tinha? A força dele vinha de Deus, vinha do Senhor. Diga glória a Deus. Porém, a palavra fala que Sansão se afeiçoou com outra mulher dos filisteus, chamada Dalila. Esse é o problema. Quando o Senhor Jesus ele falou assim: olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procede a fonte da vida. O que ele falou? Que o nosso coração, os nossos pensamentos, tem que colocar em primeiro lugar obedecer e agradar a Deus. Se nós tivermos uma aliança com Deus, Deus ele vai dirigir, vai abençoar a nossa vida, vai guardar a nossa família. Ele vai nos conduzir no caminho da luz, no caminho de paz e felicidade. Mas no dia que o homem se esquecer de Deus, infelizmente, os inimigos irão se apoderar dele, irão escravizá-lo, irá derrotá-lo. Qual que é os inimigos? O nosso inimigo, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Isso é bíblico. A nossa luta é com o principado, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Nosso inimigo é invisível. Nosso inimigo é espiritual. Nosso inimigo são os demônios. É o mal. O que nós temos que fazer então? Um coração voltado para Deus. Através de aliança, através do compromisso com Deus. O Senhor Jesus falou isso. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que ele estava querendo dizer? Olha, Deus, agradar a Deus, a aliança com Deus tem que ser primeiro de tudo na nossa vida. Acima de tudo do nosso trabalho, acima da nossa família, acima de tudo que existe em nossa vida. Deus, aliança, compromisso com Deus tem que ser a primeira coisa, a prioridade da nossa vida. Meu coração entristece quando uma pessoa fala que não tem tempo para Deus. Olha, sabe que se a pessoa soubesse que está ao lado dessa pessoa no mundo espiritual, o mal quer destruir a vida dessa pessoa, quer acabar com ela, com a família. Essa é a missão do inimigo, do diabo. Ele veio somente matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio dar vida e vida em abundância. O Senhor Jesus ele só quer fazer isso na nossa vida. Ele quer que nós venhamos dar uma chance, uma oportunidade para Ele. Olha que coisa maravilhosa. O Deus Altíssimo, aquele que criou e formou os céus e a terra com o poder da palavra. Você imaginou isso ou não? Deus falou: haja luz, formou-se o sol. Haja luzeiro no céu, formou-se a lua. Haja água, formou-se as águas.
haja firmamento e essa separação de ar formou-se as trevas, haja luzeiro no céu, formou-se as estrelas. Que coisa maravilhosa. Você imaginou isso ou não? Deus, ele formou tudo, os céus e a terra, tudo que há com poder e autoridade da palavra dele. Amém? Se nós obedecemos a palavra dele, certamente é certo que ele vai honrar e vai abençoar a nossa fé. Porém, se o homem se esquecer de Deus, está tudo acabado. Está tudo acabado. Porque é Deus que guarda a nossa vida. É Deus que guarda a nossa família. É Deus que nos dá força, é Deus que nos dá saúde. Se o homem se esquecer de Deus, está tudo acabado. Ninguém poderá guardar a vida dele. Ninguém poderá dar força. Ninguém poderá guardar e proteger a vida dele, da família dele. Ninguém. Só a mão de Deus poderá fazer isso. Diga glória a Deus. E nós temos aliança com Deus. Um Deus verdadeiro. Um Deus de sanção. Um Deus que dá uma força sobrenatural para ele. Diga glória a Deus. A Bíblia fala que a mulher, essa filisteia, chamada Dalila, por muitas vezes tentam descobrir porque os filisteus tinham prometido barras de ouro, dinheiro para ela. Amém? Teriam comprado ela, dado dinheiro para ela. E ela todos os dias importunava Gideão. A primeira vez que ela perguntou, Gideão falou assim, ó, se amarrarem com tendões frescos, eu vou perder a minha força. Porque todo dia ela pergunta, fala, da onde vem a sua força? E se fizer algo, como que você vai perder essa força? Ele falou, se me amarrar com tendões frescos, eu vou perder. Ele dormiu e ela foi lá e amarrou ele com tendões frescos. E chamou o filisteu, falou para Gideão, Sansão, o filisteu veio contra você, ele acordou e arrebentou aqueles tendões como que fosse linha, uma linha de costurar. Depois, no outro dia, a mesma coisa, perguntou, olha, conta para mim qual é o seu segredo. Enganou ele novamente. Ela novamente falou o quê? Se me amarrares com cordas novas, a minha força vai se afastar de mim. Quando ele dormiu, ela foi lá e amarrou ele com cordas novas. Quando ele adormeceu, ele falou para Sansão, Sansão, o filisteu veio contra você. Ele acordou e arrebentou com as cordas de novo. Amém? Pela terceira vez, Sansão enganou essa mulher, a filisteia, que havia sido comprada pelos príncipes filisteus. Se teceres as 7 tranças da minha cabeça com urtidura de teia e as firmares em pino de tear. Enrolar as 7 tranças de Sansão, a força dele ia perder. Ele dormiu, a Bíblia fala que ele adormeceu no colo da Dalila, da mulher dele. E ela enrolou as 7 tranças dele com esse pino de tear. Enrolou. E falou para ele, Sansão, o filisteu veio contra você. Ali acordou o quê? E arrancou aquela teia, aquele negócio que estava amarrando o cabelo dele e se livrou. A Bíblia fala que todos os dias ela atormentava ele todos os dias. E a Bíblia fala no versículo 15, olha o que a Bíblia fala. Versículo 15. Então ela lhe disse, como diz que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Importunando ele todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Olha lá. Todo dia ela estava no ouvido dele. Olha, fala para mim, qual que é o seu segredo? A Bíblia fala que uma impaciência, uma angústia se apoderou dele. Esse é o problema. Nós temos que nos voltar para as coisas de Deus. Jamais podemos esquecer da aliança e do compromisso que temos com Deus, porque Deus que vai garantir a nossa felicidade, Deus que vai garantir a salvação da nossa alma, Deus que vai garantir a salvação de toda a nossa família. Amém? Aquelas palavras malignas se apoderou da alma e do coração de Sansão. Se apoderou dele. Ele estava angustiado, estava impaciente.
por causa das palavras daquela mulher. As palavras que nós temos que ouvir, guardar dentro do nosso coração, tem que ser a santa palavra de Deus, que vai nos trazer paz, que vai nos trazer alegria, que vai nos trazer o quê? Salvação e vitória. Diga glória a Deus. O versículo 17 fala assim, ó: descobriu-lhe todo o coração e disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Nazireu de Deus. Desde o ventre da minha mãe, se vier a ser rapado, isso se há de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram até com ela e trouxeram o quê? Trouxeram com eles o dinheiro. O dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a se subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Olha lá. Quando Sansão falou assim: olha, eu sou nazireu de Deus, porque eu sou consagrado ao Senhor Deus, desde o ventre da minha mãe. Se a minha cabeça for raspada, o Senhor, a minha força. Quando fala força, é o Senhor, o Espírito do Senhor vai se afastar de mim, eu serei como qualquer homem. A palavra fala que ela fez ele adormecer nos joelhos dela. Quando ele adormeceu, ela chamou um homem. E a Bíblia fala que ele rapou as tranças do cabelo dele. Que a Bíblia fala que se afastou-se do Senhor dele. Amém? Que coisa triste. Quando você pensa que o Senhor se afasta da pessoa, a pessoa está acabada. Porque a força, que é a força? A força é a fé. Quando o Espírito de Deus se afasta da pessoa, o que ela perde? Ela perde tudo na vida. A Bíblia fala de um homem chamado Saul, rei Saul. A Bíblia fala que quando Saul ele foi procurado para ser... Saul foi o primeiro rei de Israel, foi o primeiro. Porque o povo procurava um rei. E procuraram e acharam Saul. A palavra fala que quando o profeta achou Saul, rei Saul, ele falou assim: quem sou eu para que seja o rei sobre o povo de Israel? Eu sou o menor da minha casa, e minha família é a menor do povo de Israel. Deus falou assim: eu escolhi você para ser o rei e dirigir o meu povo. O coração de Saul era um coração humilde, um coração simples. Mas a Bíblia fala que o coração de Saul se exaltou. Ele não deu ouvido à palavra do Senhor, o Senhor rei. A palavra fala que o Senhor, Deus, ele se arrependeu de ter ungido, constituído Saul rei sobre o povo de Israel. Você imaginou por que isso? Porque Saul se esqueceu da onde ele saiu. Quando o homem se esquece da onde sai, o que Deus ele fez pela vida da pessoa, a pessoa está acabada. Jamais podemos se esquecer o que Deus ele fez por cada um de nós. Lembra de quantas vezes Deus te livrou, quantas vezes Deus guardou a sua vida, a sua família, quantas vezes você pediu e Deus atendeu uma prece, uma oração sua. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Quando você para meditar, você já parou para meditar na sua vida? Quantas vezes Deus te livrou da morte? Quantas vezes Deus me livrou da morte, livrou você da morte? Porque Deus tem um projeto, tem planos para cada um de nós. Todos os dias temos que lembrar dele, jamais se esquecer dele. Deus tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. E a Bíblia fala que Sansão contou o segredo dele, que ele tinha aliança com Deus. Dalila chamou um homem e rapou a cabeça dele, cortou o cabelo dele. A palavra fala que o Senhor se apartou dele, se afastou dele. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado o seu sono, disse consigo mesmo. Olha o que a palavra fala. Disse consigo mesmo: sairei ainda desta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia onde. Ele não sabia
ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, furaram os 2 olhos dele. Furou os olhos deles, de Sansão. Furou os olhos de Sansão. E o fizeram descer a Gaza. Amarraram com 2 cadeias de bronze e viraram um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Diga glória a Deus. Isso depende. A nossa aliança, o nosso compromisso com Deus depende da nossa salvação, a nossa vida e da nossa família também. Se todos os dias da nossa vida tivermos aliança e compromisso com o Senhor, Deus vai guardar a nossa vida. Amém? Você vê essa palavra se cumprir na vida de muitas pessoas. Amém? Um exemplo. Uma pessoa que se afasta de Deus, do Senhor. Quando se afasta da igreja, quando a pessoa fala assim, ó, o fulano se afastou da igreja, é como se falasse assim, a pessoa se afastou de Deus. Se afastou de Deus. Quando a pessoa se afasta de Deus, o que acontece? Como a Bíblia fala, os inimigos pegaram em Sansão e vazaram os 2 olhos dele, furaram. A pessoa fica cega. Fica cega. Para a pessoa que se afasta de Deus, tanto faz ir na igreja, estar na presença de Deus, como não ir, tanto faz. A pessoa está cega espiritualmente. Por que a pessoa está cega? Porque ela não vê. Ela não enxerga. Ela não compreende o mundo espiritual, que a nossa vida não consiste só em coisas materiais, que existe uma vida depois da morte, a vida eterna, a vida da alma. A alma não morre e não envelhece. O mais importante para o cristão é a vida eterna, a salvação da alma. Nós estamos aqui de passagem, você e eu estamos de passagem aqui. O mais importante é uma consciência limpa, um coração puro diante do Senhor, para que quando Deus nos chamar, nós vamos nos apresentar diante dele, diante do Senhor, do Altíssimo, do Todo-Poderoso, com a consciência limpa e o coração puro, através de boas obras, de atitudes boas que nós fizemos aqui nesta terra, aqui neste mundo, atitudes boas. Semeamos o que é bom. O que essa palavra quis dizer? Jamais. Jamais se esqueça de Deus, jamais. Daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia. Se você puder já pegar aí o cálice, o suco de uva e um pedacinho de pão, nós vamos participar da ceia. Amém? E você terá a oportunidade de fazer uma aliança com Deus, uma aliança com o Senhor. Como Ele mesmo disse, aquele que não come do meu corpo, aquele que não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. Depois que o suco de uva for consagrado, é o sangue. Depois que o pão for consagrado, é o corpo de Cristo. Se você comer do corpo e beber do sangue, com sinceridade no seu coração, de ter aliança e compromisso com Deus, hoje a sua vida muda. Hoje a sua vida muda pela mão de Deus. O Espírito do Senhor jamais vai se apartar de ti, não, pelo contrário, Ele vai se apossar de ti e vai encher você de força. Força de fé para lutar e vencer tudo. Quando o Espírito do Senhor se apoderava, se apossava de Sansão, a Bíblia fala que ninguém podia com ele. Você imaginou isso? O homem com uma queixada de jumento na mão, um pedaço de osso na mão, a queixada do jumento, matar 1000 homens? Você imaginou? Que força sobrenatural. Com as próprias mãos rasgar um leão no meio, com as forças da mão. Você já viu uma coisa dessa? Não. Ele rasgou o leão com a mão. Tamanha força que tinha Sansão. A força de Sansão vinha de Deus, a nossa força vem de Deus. Se você tiver aliança com Deus, o Espírito do Senhor vai se apoderar, vai se apossar de você e vai encher o seu coração de força, de fé, para lutar e vencer. Basta você fazer uma aliança, entregar sua vida ao Senhor de todo o coração. Diga a glória.